Olá, meus amigos. Hoje vamos falar de Toledo. A história de Toledo, essa extraordinária cidade espanhola, começa por volta de 190 a.C., quando os romanos iniciaram a construção da cidade, dando-lhe o nome de Tolento, para simbolizar todo o seu erguer e alturas junto ao Tejo, esse rio tão querido para nós portugueses, também espanhóis, o maior rio da Península Ibérica. Mas foi no século VI, durante a era visigótica, que a região começou a ganhar destaque. Judeus, muçulmanos e cristãos fizeram de Toledo uma cidade histórica e cultural. É impossível explicar nesta nossa conversa toda a história de Toledo. São séculos e séculos de conquistas políticas, guerras, algumas influências religiosas, culturais, que transformaram esta cidade num destino especial espanhol. Depois, no século VIII, vieram os árabes, os judeus e depois os cristãos de novo. Surpreendentemente, durante anos, as três religiões conviveram em paz. A cidade viveu o seu melhor momento no século XVI. Nesse período, Toledo era famosa por produzir as melhores espadas, o aço de Toledo era famosíssimo, seda e cerâmicas que também eram de primeira qualidade. O espanhol falado era bastante puro e o mais correto de toda a Espanha. Muitos artistas foram viver na cidade. Bibliotecas e uma escola de tradutores foi fundada. Artes e conhecimento eram verdadeiras práticas. Hoje, Toledo tem o título de Cidade das Três Culturas. Em 1986 foi declarado também Património Mundial da Unesco. A arquitetura bem conservada faz da cidade um museu a céu aberto. Mas hoje vamos falar de um artista que em meados do século XVI se mudou para Toledo. Esse artista pintor chamava-se Domenicos Theotokopoulos, conhecido como El Grego. Foi o artista de origem grega que esteve sempre entre as figuras mais proeminentes do Renascimento espanhol. Pintor maneirista de origem grega, viveu em Espanha então nos finais do século XVI e princípios do século XVII. Nasceu em Dito, Cândia e Heraclion, na ilha de Creta, em 1541, e morreu em Toledo, em Espanha, com 73 anos, em 7 de abril de 1614. Na altura do seu nascimento, em Creta, esta era a posse da República Veneziana, por isso ele era cidadão veneziano. Começou a sua instrução em Cândia, com João Cripiostis, e mais tarde, entre 1560 e 1566, instalou-se em Veneza, tendo provavelmente trabalhado no ateliê de Tiziano. Vivendo no palácio do cardeal Alexandre Farnese, foi mais tarde admitido na Academia de São Lucas em 1572, com o nome de Domenico Grego. Em finais de 1570, El Grego seguiu para Roma sob a proteção do cardeal Alexandre Farnese, como já tínhamos dito. Depois de 7 anos em Roma, com alguma incompreensão também das suas óticas sobre as pinturas na altura, o El Grego resolveu ir para a Espanha, atraído para a construção do Mosteiro do Escorial, essa grande obra extraordinária. Então, em 1577, El Grego muda-se então para Toledo, na época o centro do misticismo espanhol, e a cidade que até 1561 teria sido a capital de Espanha. El Grego era um grande pintor de temas religiosos, mas também era talentoso quando se tratava de retratos e paisagens. A sua arte é considerada um precursor do cubismo e expressionismo, tornando difícil para os historiadores de arte colocá-lo em qualquer escola convencional. A sua produção de pinturas foi vastíssima, pintou perto de 17 cenas de quadros, e vamos então hoje falar de 10 das suas pinturas mais famosas. Começamos pela Trindade, feita no ano de 1577 a 1579, que é uma pintura que mostra os primeiros aprimoramentos do género pictórico grego, marcado por seu brilhante uso de cor e continuidade. Esta obra trouxe grande fama ao grego em Toledo e foi reverenciada pelas próximas gerações de artistas, inclusive muito mais tarde por Eduardo Manet. Depois temos a Cura dos Cegos, no ano de 1570. É um trabalho que foi criado por El Grego antes de se mudar para a Espanha, já tinha esboço, pintado no estilo renascentista veneziano. Esta obra-prima lembra o relato evangélico de Cristo curando um cego, untando os seus olhos. Era um tema muito popular na época em que a cura da cegueira era símbolo da revelação e da verdadeira fé. Esta pintura é considerada uma das melhores obras-primas da fase de El Grego. Depois temos a Adoração dos Pastores,
no ano de 1612-14, também é uma pintura que mostra pastores e anjos celebrando o milagre do recém-nascimento de Jesus. El Greco usa brilhantemente poses estranhas, danças rítmicas, com movimentos de cor dissonantes para criar uma sensação de admiração para o espectador. Também mostra a extrema distorção do corpo de El Greco, que usou muito nos seus trabalhos posteriores. Acredita-se que El Greco estava a trabalhar nesta pintura e continua a pintar nesta pintura até quase à sua morte, em 1614. Depois temos a Assunção da Virgem, que é no ano de 1577-1579, que é uma enorme pintura que foi pintada para o altar-mor da Igreja de São Domingo del Antigo, em Toledo. Pintada na técnica veneziana, El Greco usou intensidades de cores e manipulação de contrastes dos quais ele logo seria conhecido. Esta extraordinária imagem marcou um novo período na sua vida, revelando o seu verdadeiro talento. Depois temos Laoconte, uma pintura de inspiração mítica grega, feita no ano de 1610-14. É uma pintura que retrata a morte de Laoconte, o sacerdote troiano de Poseidon, e dos seus dois filhos, Antipantes e Tenobraios. Faz parte da mitologia grega e, de acordo com este mito, Laoconte teria alertado os seus compatriotas sobre a perigosidade do cavalo de Troia. Como resultado, ele e os seus filhos foram estrangulados por gigantescas serpentes marinhas como punição de Poseidon. Esta pintura teve um profundo impacto na pintura moderna. Depois temos o Cavaleiro da Mão no Peito, no ano de 1580. Embora mais conhecido pelas suas pinturas religiosas, El Greco também foi um excelente retratista. Este retrato de um cavaleiro com a mão no peito, enquanto descansa em sua espada, faz parte de uma série de retratos de cavaleiros desconhecidos. Este é o seu trabalho mais famoso em retratos. Depois temos a pilhagem, ou despojamento, como quisemos dizer, no ano de 1577-79, é uma obra-prima que retrata o despir-se de Cristo antes de ser crucificado. Aqui El Greco usa a eliminação do espaço e a superposição de cabeças, linha por linha, para sugerir uma multidão imensa que se reunia junto de Cristo. A pintura é conhecida pela capacidade de El Greco capturar a expressão de Cristo por seus torturadores cruelíssimos. Depois temos a visão do Apocalipse, entre 1608 e 14, à volta de 6 anos a pintar, que é uma obra das mais famosas de El Greco. Retrata uma passagem do livro do Novo Testamento e do Apocalipse, onde o quinto selo está sendo aberto, as almas dos mártires clamam a Deus pela libertação. Muitos críticos de arte acreditam que Pablo Picasso foi inspirado por esta pintura quando pintou as de Moisés de Avignon, muitas vezes considerada então como a primeira pintura cubista. Depois temos uma vista de Toledo no ano de 1596 a 600. Durante esse tempo, as pinturas das paisagens eram muito raras na arte espanhola. Esta pintura em particular é uma das três que se conhece de El Greco. A vista de Toledo é bem conhecida pelo seu simbolismo enigmático, o contraste brilhante executado entre os escuros do céu ao fundo e o crescente verde da paisagem embaixo. Conjuntamente com Van Gogh, com a Noite Estrelada, esta é uma das mais famosas representações do céu na arte ocidental. E, finalmente, temos o enterro do Conde de Orgaz, no ano de 1586-1588, que é uma pintura que apresenta uma lenda muito popular que havia em Toledo e na Espanha, que afirma que os santos Agostinho e Santo Estevão desceram do céu para ajudar no enterro do Dom Gonçalo Ruiz, portanto, um senhor de Toledo conhecido pela sua filantropia e piedade, e que após a sua morte ficou conhecido pelo Conde de Orgaz. A parte inferior da pintura retrata o enterro milagroso, enquanto em cima mostra o mundo espiritual, esperando para receber o homem piedoso no céu. Com este trabalho é um grande exemplo do maneirismo e contém uma impressionante coleção de retratos que representam uma experiência visionária. É visto pelos críticos de arte como a reunião de todos os atributos do gênio de El Greco. É uma pintura famosíssima, talvez a mais famosa de El Greco. Portanto, podemos dizer que El Greco não deixou escola. Após a sua morte, alguns artistas, incluindo o seu filho, realizaram cópias dos seus trabalhos, mas de muita pouca qualidade. A sua arte era demasiadamente interior e pessoal para poder sobreviver, até porque o novo estilo barroco começava a impor-se com Caravaggio e Carrasco. E, portanto, hoje é uma lembrança, então, de El Greco e das suas pinturas em Toledo, e voltaremos a falar de Toledo por outras razões, grande centro
da sinagoga safardita e do grande êxito que aconteceu na vinda conduzida por Abrão Zakut nos judeus que foram expulsos, portanto, por reis católicos de Espanha, no tempo de Dom João II, e que vieram a Portugal em condições deploráveis. Até breve, meus amigos. Obrigado.